Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição desta quinta-feira, 7 de maio de 2020, do nosso Destaque Afiado ao vivo aqui na TV Afiada. Aliás, se nós estamos ao vivo, isso significa que você pode e deve participar da nossa transmissão. Aqui ao lado do vídeo, você encontra o chat do YouTube e ele já está à espera da sua sugestão, da sua opinião, da sua pergunta. Faça conosco mais esta transmissão. Aproveito para lembrar que se você ainda não se inscreveu na TV Afiada, faça isso embaixo do vídeo. Você encontra o botão de inscrição, clique nele, ative o sininho e você passará a receber com prioridade os novos conteúdos da TV Afiada, e tem muita coisa boa vindo por aí. Estamos pertinho de atingir a marca espetacular de 1 milhão de inscritos no canal. Tenho certeza de que com a sua ajuda, espalhando para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, tenho certeza de que atingiremos essa marca muito em breve. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor da TV Afiada, e hoje nós vamos falar de Operação Lava Jato, vamos falar de corrupção, vamos falar de lavajatismo, de destruição das empresas brasileiras e vamos falar de lobby. Isso mesmo, de lobby. Eu tenho o prazer de anunciar a presença do sócio fundador do Vard Advogados, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa e autor do livro O Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país, livro lançado pela editora Leia. Tenho o prazer de anunciar Valfrido Vard. Valfrido, é um prazer recebê-lo mais uma vez na TV Afiada. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, Leonardo. Prazer e a honra todos são meus. Estar com vocês do Conversa Afiada é um prazer que se renova, e ainda mais para dialogar com o senador Roberto Requião, de quem eu sou fã. É isso aí, Valfrido Vard já deu spoiler aqui, temos hoje uma dupla participação, temos aqui a presença também de Roberto Requião, do MDB do Paraná, ex-senador, um dos homens mais combativos da política brasileira nos tempos recentes. Senador, é um prazer recebê-lo na TV Afiada, seja muito bem-vindo. Prazer, sem sombra de dúvida, é meu. E com a participação que nós vamos ter hoje, eu espero que o espírito do velho amigo Paulo Henrique ilumine esse debate. É isso aí, senador. Certamente. Assim será. Os dois concederam entrevistas memoráveis a Paulo Henrique Amorim na nossa TV Afiada. E estamos aqui hoje para tratar mais uma vez do Espetáculo da Corrupção, livro lançado pela editora Leia, escrito pelo Valfrido Vard. Valfrido, uma das frases que eu pensei aqui, talvez para tentar resumir para o nosso amigo navegante que ainda não teve o prazer de ler, inclusive indicamos, leia. Leia porque o livro é muito bom, é uma leitura simples, é uma leitura fluida, dá para ler tranquilamente nesses tempos de distanciamento social. Disse Valfrido Vard: para combater a corrupção, destruímos o capitalismo, demonizamos a política, expusemos nossas leis ao ridículo e levamos as instituições ao ponto de ruptura, a uma fadiga que flerta com o irreversível. E um dos pontos centrais do livro, Valfrido, é a necessidade de racionalizar, em primeiro lugar, e de regularizar o lobby, inclusive o lobby pós-eleitoral. Tenho certeza de que muita gente aqui já teve frio na espinha só de ouvir a palavra lobby. Gostaria que o senhor explicasse por que a regulação do lobby, inclusive o lobby pós-eleitoral, é peça fundamental no processo de um combate sustentável à corrupção. Obrigado, Leonardo, pela pergunta e pela citação desse trecho do livro. É evidente, já deve ser evidente para as pessoas, sobretudo, ou até mesmo para aquelas mais aficionadas pelo combate inconsequente à corrupção que se estabeleceu no Brasil, que este combate produziu efeitos colaterais adversos devastadores, não é? Que este combate destruiu o mercado de infraestrutura, o Projeto Nacional de Infraestrutura. Esse combate esgarçou relações sociais, polarizou o país. Esse combate demonizou a política profissional, sem anunciar que, para além da política, não é possível criar um país, desenvolver um país. E
é correto, é evidente que isso tudo decorre, basicamente, de uma série de instrumentos técnicos jurídicos inadequados ou de um descuido sistêmico com a adequação do nosso ordenamento, sobretudo do aparato de combate à corrupção. E, desde logo, essa inadequação se verifica na falta de um conceito objetivo de corrupção. Porque a corrupção, como perseguida pela Operação Lava Jato, desborda daquela paga que se faz a agente público para dele obter um ato de ofício. A corrupção perseguida pela Lava Jato atinge, alveja, a maneira como a política era financiada ou foi financiada no Brasil, sobretudo o financiamento empresarial de campanha e a administração privada da política no Brasil. Nós tínhamos, por uma patologia do nosso sistema político, um financiamento e uma administração da política por meio de grandes conglomerados ou de grandes empresas. E isso, precisamente, em decorrência da falta de uma regulação racional do financiamento de campanha, do lobby pré-eleitoral e também do financiamento da política como um todo, o lobby pós-eleitoral. Com o advento da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4650, que baniu o financiamento empresarial de campanha e instituiu um financiamento público acoplado a um financiamento de pessoa física, privado por pessoa física, nós não verificamos também o fim da corrupção ou o fim do financiamento subreptício. Nós temos certeza que os disparos de WhatsApp financiados, que ocorreram em profusão nas eleições de 2018, foram financiados com dinheiro privado, certamente de grupos empresariais, eventualmente de organizações criminosas. Por que não? Não é? Nós ainda não tratamos de racionalizar esse fenômeno que é inerente às grandes democracias sob o regime de produção capitalista, que é o lobby. É como querer fazer um muro de contenção para impedir que a onda do tsunami atinja o continente. Não é possível fazê-lo. É necessário criar outras medidas. Não é? Nós precisamos refletir sobre isso, para que a população conheça quem é quem na política brasileira, quem atende a quais interesses. E é justamente por conta desta falha essencial, que nós não conseguimos combater corretamente a corrupção e não somos capazes de distinguir o que é corrupção e o que é lobby, porque são coisas diferentes. Espero ter respondido a tua pergunta. Perfeitamente, a gente vai continuar nesse assunto, claro. Agora, senador Requião, nós enaltecemos aqui, nós destacamos essa questão da demonização da própria atividade política, quase uma criminalização da própria atividade política. E o senhor, no momento de eclosão da Operação Lava Jato, estava acompanhando isso em loco. O senhor estava no Senado Federal e viveu de perto esse processo de demonização da própria política. Eu queria que o senhor dividisse com os nossos amigos navegantes, com Valfrido Vardi, essa experiência. Como foi perceber, como foi acompanhar de perto esse processo deflagrado a partir da Operação Lava Jato? Há uma frase célebre, de autor muito conhecido, sobre o direito. O direito é a cristalização da força. Nós vivemos um Estado capitalista que vai se desvirtuando para além do absurdo da exploração capitalista para o domínio absoluto do capital financeiro. Quando a Lava Jato começou, eu me entusiasmei, porque na minha luta contra a corrupção no Paraná, foi uma das minhas bandeiras de início do processo de participação na política, eu fui simplesmente fuzilado pelo Ministério Público e pelos juízes. Por exemplo, eu tinha consciência, hoje todo mundo sabe disso, explodiu aqui no Paraná o absurdo e o roubo do pedágio, eu tinha consciência do absurdo que era o roubo do pedágio, financiando campanhas eleitorais e estabelecendo sobrepreços absurdos com um lucro simplesmente fantástico. Eu entrei, Valfrido, com 40 ou 42 ações em juízo contra os aumentos do pedágio quando eu era governador.
o Ministério Público Federal, o famoso Ministério Público Federal, que fazia jogral falando da corrupção do PT, se manifestou em todas as 40 ou 42 ações a favor dos empresários concessionários de pedágio. O Ministério Público Estadual, igualmente. E os juízes julgaram favoravelmente todas as ações que puderam julgar. No fim, o lobby do pedágio das concessionárias elegeu um governador na minha sucessão. E a primeira coisa que esse governador fez, como governador, eu tinha entrado com as ações, muitas estavam pendentes. Ele fez um acordo e abriu mão de todas as ações. Até que a coisa explodisse, o governador acabou um período na cadeia e provavelmente hoje anda por aí com tornozeleira no calcanhar. Mas o problema básico desse processo é a cabeça dos juízes. É a defesa absoluta do liberalismo econômico contra qualquer governo, qualquer político decente que tenha uma visão de fraternidade, de igualdade e de amor em relação à população. Hoje, por exemplo, Valfrido, o governo federal e aquele grupo de militares da reserva, quase todos, alguns não, está em guerra contra o coronavírus. Você não tem dúvida nenhuma disso. Inclusive, a proposta deles de liberar o contato e acabar com o isolamento social é para viabilizar, segundo o raciocínio que eles desenvolvem, rapidamente a contaminação e a imunização em massa. Muita gente vai morrer, mas eles querem acelerar esse processo para salvar o sistema financeiro, o rentismo e o sistema financeiro, que não é um sistema econômico em favor dos bancos e de alguns homens muito ricos que são a minoria do Brasil. A morte do povo, para eles, é efeito colateral. Eles estão em guerra contra o coronavírus, mas contra o coronavírus e a favor do sistema financeiro. O povo morrendo é efeito colateral. Então, esta visão de que o liberalismo econômico salva o mundo da globalização e tudo mais, funcionou muito bem. E depois nós vimos o próprio Sérgio Moro. Me entusiasmou no começo, mas depois eu comecei a ver um veso ideológico. O Moro, uma vez por mês, às vezes mais do que isso, ia aos Estados Unidos. E quando esse processo todo, com o grande apoio da Rede Globo, resultou na eleição do Bolsonaro, que certamente não é o que eles queriam, mas foi o que aconteceu, o que foi possível no processo para derrotar a visão fraterna, igualitária, não é? E que, de uma forma ou de outra, vigia no Brasil, junto, Valfrido, com uma brutal corrupção que contaminava o processo político brasileiro. Ele vai para os Estados Unidos com o Bolsonaro e a primeira coisa que ele faz é levar o Bolsonaro para visitar os escritórios da CIA. Então, você veja que isso tudo estava comandado de fora para dentro. O WhatsApp utilizado com a utilização das informações capturadas nos sistemas de conversas populares, como inclusive o WhatsApp, a internet e tudo isso comandado pelas ideias daquele Steve Bannon, não é isso? Muito dinheiro, derrubaram a visão fraterna, transformaram na cabeça de parte do povão o político num corrupto por excelência, não tinha ninguém que prestasse, vamos eleger quem não faz política, transformaram o Bolsonaro, que é um velho político, malandríssimo, várias vezes deputado federal, num homem que era anti a política. Então, nós estamos nesse processo. Agora, o que é corrupção? A corrupção é o cara que coloca um dinheirinho de um empresário no processo eleitoral? Mas a corrupção maior é um governo que vende a Petrobras, que vende o petróleo brasileiro, que quer privatizar a água, que abre mão dos minérios e que se subordina de forma absoluta ao jogo geopolítico de outros países. Esse pessoal não é nacionalista. Eles são globalistas subordinados à hegemonia do capital norte-americano, com uma influência também do capital europeu. A Europa está falida, o liberalismo impede que os governos se estabeleçam, está numa confusão danada,
na União Europeia, salvou-se a Alemanha, que no processo de unificação desvalorizou a sua moeda, enquanto todos os outros países valorizavam, dando à Alemanha, que já tinha um processo de industrialização interessante, a hegemonia absoluta no comando do processo econômico através do Banco Alemão. Mas eles estão subordinados a isso, não tem nada a ver com o Brasil. Eu fico horrorizado, Valfrido, quando eu vejo que, por exemplo, na ditadura militar, e nós nos opusemos a ela de forma radical, eu estudante ainda, me envolvia até o pescoço no processo de combater a ditadura militar, mas nós tínhamos um Geisel, que era duro, era um ditador, mas era nacionalista. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia. Isso não existe mais. Nós temos uns milicos aposentados, e alguns não, trabalhando com o Bolsonaro, que são cabeça completamente oca. Eles estão vivendo aquela fantasia de que o Gramscismo, Gramsci era o famoso intelectual italiano que propunha que se avançasse por partes, que, convencendo as pessoas nas redações dos jornais, nas empresas públicas e tudo mais, e criando uma modificação na sociedade para que ela fosse mais humanizada. Eles acham que estão combatendo o comunismo gramsciano. E o comunismo, que tinha coisas a ser combatida, não existe mais no mundo. A União Soviética abriu mão disso. Glasnost, depois a perestroika, né? O degelo e a reconstrução. E eles estão combatendo o comunismo, que não existe, ao mesmo tempo que eu acho, pessoalmente, que a corrupção deles não é a corrupção do grande dinheiro das multinacionais. A corrupção desses generais que estão no governo brasileiro é a corrupção por um carguinho para melhorar o seu salário. E aquela visão do Olavo de Carvalho, que é completamente fora da casinha. É uma bobagem simplesmente monumental. E enquanto eles querem condenar um vereadorzinho, um político safado, que utilizou irregularmente algum dinheiro na sua campanha, eles estão entregando o Brasil para os interesses da geopolítica norte-americana. Então, eu acho que esse problema de combate à corrupção vai além disso. Essa proposta da proibição de financiamento privado surgiu no Senado da República com uma modificação que eu fiz numa proposta inicial da Vanessa Graziotin. Daí ela avançou e funcionou assim. Mas daí abriram a janela. Os muito ricos podem gastar o seu dinheiro. Então, é um processo eleitoral para milionário. Não tem nenhum cabimento isso. Nós vamos voltar a esse assunto, inclusive na reta final desse programa nós vamos falar hoje, rapidamente, sobre a ida de Jair Bolsonaro com alguns ministros, com alguns empresários, líderes industriais ao Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço já ao Aparício Dornelles, que se tornou membro do canal da TV Afiada aqui no YouTube, muito obrigado. Temos aqui a audiência do Indiana Jones, olha só, hein? Simone Rego Barros, Vanderlei Silva, Lucas Ferreira, Ramos Moura, Francisco Vasconcelos, Marilena Espricido, Sandra Lúcia Moraes Lima, a Josina Renata Braga, Vladimir Santiago, muita gente participando. Deixe a sua mensagem, vou registrar daqui a pouquinho. Agora, o próprio conceito de corrupção é algo que o Valfrido, ao longo do livro, trata, né? Ele trata da necessidade de primeiro se estabelecer o que é corrupção devidamente. Agora, eu queria abordar um outro aspecto, Valfrido, porque muitos brasileiros, e aí eu incluo jornalistas, incluo membros do Ministério Público, incluo talvez o próprio ex-juiz Sérgio Moro, traçaram várias comparações ao longo dos anos entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas da Itália, que teve como um dos efeitos mais nefastos a ascensão de Silvio Berlusconi ao poder. Aqui no Brasil, é absolutamente inegável que, sem a Operação Lava Jato, não haveria o presidente Jair Bolsonaro, que no momento da eclosão da Lava Jato não passava de um deputado de baixo clero. Faz sentido para o senhor essa comparação entre Operação Mãos Limpas e Operação Lava Jato, não só na forma, mas também nas consequências políticas? Sim, é perfeitamente factível essa comparação. Pelo seguinte, na realidade, tanto a Operação Mãos Limpas quanto a Operação Lava Jato são frutos de um estratagema de exportação de modelo de integridade que, na realidade, traveste uma técnica de guerra comercial e de
concorrência geopolítica que se estabeleceu nos anos 70 nos Estados Unidos e que levou à criação do chamado FCPA, ou FCPA, o Foreign Corrupt Practice Act, nos anos 1977, quando no Senado americano se debatia o que é que as empresas americanas iam fazer com o dinheiro que elas gastavam para corromper agentes econômicos ou agentes políticos estrangeiros. E muitos empresários e muitas empresas queriam que aquele dinheiro fosse abatido do imposto de renda. E aí, na realidade, a solução que se encontrou, justamente em razão da eficiência das empresas transnacionais americanas, era criar um modelo de combate internacional à corrupção que proibisse os empresários nacionais de corromper os seus próprios agentes públicos, não é? E esse modelo de integridade que foi exportado para o mundo é um modelo de integridade que vem sendo usado reiteradamente para desestabilizar países, desestabilizar economias, desestabilizar instituições de países a partir de um modelo americano. Então, o que foi feito no Brasil foi antes feito na Itália, foi feito em outros países, aliás, foi feito outras vezes no Brasil, não é? O Getúlio, o segundo Getúlio, o Getúlio do suicídio, na realidade, se inseriu num contexto de acusações de corrupção. A mesma coisa o João Goulart, a mesma coisa Juscelino Kubitschek. Portanto, essa é uma estratégia que vem sendo sofisticada ao longo dos anos e é uma estratégia de guerra comercial e é uma estratégia de guerra política engendrada pelos Estados Unidos. Agora, ela é uma estratégia profundamente danosa para países que, como o Brasil e a Itália, não têm uma legislação específica de lobby. Porque as condutas que aqui foram punidas no âmbito da Lava Jato e lá na Itália, no âmbito da Operação Mãos Limpas, são condutas que nos Estados Unidos são perfeitamente ilícitas. Não é? O financiamento empresarial de campanha e o financiamento empresarial de partidos pelos PACs e super PACs na política americana, que, no fim do dia, são absolutamente compatíveis com o que aqui se praticava, ou que se praticava na Itália, por debaixo do pano, em essência, não é? Lá não é crime. Então, é uma legislação que é concebida para criar uma verdadeira hecatombe em países onde não há regulação de lobby. E a falta de regulação de lobby é precisamente o que faz com que a Itália seja um país onde se verifica infiltração criminosa no Estado. É um país onde há uma legislação antimáfia tão poderosa e tão sofisticada quanto a americana, mas em que a máfia se infiltrou nos governos e permanece infiltrada nos governos. E nós arriscamos a mesma coisa aqui no Brasil. Inclusive, o senhor disse que as leis anticorrupção no Brasil vêm principalmente inspiradas nas leis antimáfia dos Estados Unidos e da Itália, com a diferença de que nos Estados Unidos o próprio capital, o grande capital, conseguiu dar conta de expurgar as máfias, né, de afastá-las do Estado. Isso na Itália não aconteceu. E dá para supor, então, que o Brasil se aproxima muito mais da Itália do que dos Estados Unidos nesse cenário, né, Valfrido? Certamente, não. Leonardo, porque quando quando o capital instituído monopoliza as vias de acesso aos governos, é evidente que os políticos não precisam pedir dinheiro para o tráfico de drogas, ou para o PCC, ou para os traficantes de armas. Não é? A política se financia ou pelas pessoas físicas, que por diletantismo querem eleger aqueles candidatos que lhes parecem mais atentos aos seus clamores, ou pelas empresas. A grande questão é que, no modelo americano, o Corporate America dominou a política americana e arrogou para si o Estado americano. Né? É um Estado que age em favor do seu capital instituído. Nós precisamos ter um modelo no Brasil que não seja um modelo que incentive o financiamento criminoso da política e, ao mesmo tempo, que seja capaz de conter o grande capital, de conter os grandes empresários, para que nós não tenhamos voto múltiplo no Brasil, para que o voto de um cidadão não valha mais do que de outro cidadão.
E, certamente, a reforma política que nós fizemos no ano retrasado e no ano passado, essa reforma política que decorre da DIN 4650, ela não afastou esse estado de coisas. Nós continuamos a ter financiamento empresarial por debaixo do pano, nós continuamos a ter financiamento de pessoa física, e nós sabemos que há pessoas físicas que valem mais do que outras, né? Porque nós temos pessoas físicas que podem doar milhões de reais, mesmo diante das regras eleitorais. Então, nós não resolvemos o problema, nós agravamos o problema. Obrigado, Edivaldo Nonato. Obrigado, Marcelo Araraquara. Obrigado, Vladimir Santiago, Joel, Ana Catarina Tigre, Laércio Xavier, Fábio, Michelaine Nogueira. Agora, senador Requião, nós aqui falamos sobre o impacto negativo da Lava Jato sobre a economia, sobre a política, mas me parece também que o lavajatismo, essa prática do lavajatismo, tem também uma dimensão cultural. E nós vimos ao longo dos últimos anos que a Lava Jato e o lavajatismo serviram de combustível para que saíssem do bueiro as figuras mais nefastas da sociedade brasileira e encontrassem coragem para expor seus preconceitos, para cobrar a perseguição de adversários, para pedir intervenção militar, para pedir golpe de Estado. O senhor concorda com isso? O senhor acha que essa ascensão da extrema-direita, que não se manifesta só na eleição do Bolsonaro, andou lado a lado com o desenvolvimento da Operação Lava Jato? Eu gostaria primeiro de fazer algumas considerações sobre o que disse o Valverde. Eu não acho que o capital legal, o investimento puro e segundo as leis, domine a política norte-americana. Nos Estados Unidos, até o Banco Central é privado. Antigos presidentes tiveram lutas incríveis contra o avanço do banco no domínio da economia. Isso faz com que o presidente da República, embora lá tenha alguma influência sobre o sistema bancário, não domine completamente a economia. Isso é corrupção. É uma economia que, através do Banco Central, administra os interesses do capital financeiro dos muito ricos. Gostaria também de introduzir aqui um raciocínio do Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele fez, outro dia, uma carta ao Trump. Ele diz que o Trump está muito preocupado com o crescimento da China, e ele tem razão em relação a isso, dizia o Jimmy Carter. Ele tem razão porque, nas últimas décadas, os Estados Unidos gastou 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas, interferindo em todos os países que negavam acesso às fontes de energia, de petróleo e outros minérios. Ele derrubou governos, ele viabilizou invasões, ele fez o diabo. Então ele diz, o Trump tem que ter medo da China, porque nesse mesmo período, a China, que se utilizou daquela saída do capital americano para utilizar a mão de obra barata do seu território, cresceu muito e utilizou todos os recursos para a infraestrutura. A China tem trem-bala, a China construiu grandes cidades, a China investiu em tecnologias, em robotização, e os Estados Unidos não. Então, diz o Jimmy Carter, é natural que, com essa política predadora dos Estados Unidos, a China irá necessariamente ultrapassá-lo economicamente. E os Estados Unidos hoje só tem um ativo verdadeiro, que é a sua capacidade militar, que é inigualável no mundo, pelo menos é o que se supõe nesse momento. Não acho que isto seja a utilização legal e regular do capital. É o grande capital tomando conta de tudo, sem nenhuma preocupação com a solidariedade, com a igualdade, com o amor entre os povos. Você está vendo isso se manifestar hoje, aliás, no planeta inteiro, na guerra pela obtenção de respiradores e equipamentos que podem ajudar a combater o coronavírus. Estão numa disputa terrível, sem considerar a existência das pessoas, sem considerar o futuro da própria humanidade. Então, o que eu vejo é que, no Brasil, isso acabou acontecendo. Financiamento de campanha. E o Judiciário e o Ministério Público, Valfrido, nunca se preocuparam com a corrupção. Eu combati a corrupção com dureza e só tive, no Paraná, a oposição
do Judiciário como um todo, é evidente que uma outra exceção sempre haverá, e do Ministério Público também. A coisa ficou de tal maneira que aqui, no Paraná, eu sou do PMDB, mas é um PMDB diferenciado dessa esculhambação nacional que você vê aí no Congresso Nacional e outros estados. É um PMDB nacionalista, democrático e popular, voltado para as populações, com políticas sociais consistentes. O Judiciário nos empurrou tanta multa eleitoral que a sede estadual do PMDB tem que ser vendida para pagar multa. É uma agressão através da estrutura judicial para destruir um partido e inviabilizar quadros progressistas. Eu acho que nós temos que mudar muito as coisas, mas a possibilidade da mudança surge agora com o coronavírus. E pode não surgir também, né? O capital financeiro pode se reorganizar, tomar conta de tudo e se impor através de governos fortes, de ditaduras virtuais. Mas há uma possibilidade, porque o neoliberalismo não deu certo no mundo. Você veja o que acontece na Europa toda. A Espanha não consegue montar um governo decente, a Merkel não consegue governar e estabelecer uma política clara. Então, isso não vai a lugar algum mais. Nós precisamos pensar, Alfredo, fundamentalmente, numa retomada do desenvolvimento brasileiro seguindo exemplos antigos. Exemplos, sim, da Revolução Comunista na Rússia. O que deu certo e o que não deu. Aquilo acabou com a glasnost e a perestroika, porque estava procedendo de uma forma equivocada. As revoluções que existiram no mundo inteiro. E, notadamente, mais recentemente, nos anos 30, a nova política alemã do Horace Greeley e Hjalmar Schacht, que foi uma política que utilizou uma aliança entre grandes empresas e o Estado, com investimentos públicos enormes para a retomada do crescimento econômico. Porque, no momento de recessão, capital privado algum vai investir. Ele não vai investir para produzir um bem ou um serviço e não ter consumidor, não é? É impossível que o capital privado se arrisque na certeza de perder dinheiro. Nós temos também a política do New Deal, do Roosevelt, que se suportou nas ideias do Hjalmar Schacht, mas foi inovada, foi melhorada com ideias do Keynes. Então, essas políticas todas têm que ser levadas em consideração. Eu aproveito sempre para falar sobre a política brasileira hoje, esse liberalismo econômico brasileiro, num acontecimento nos Estados Unidos, na época de 30, com o Henry Ford e o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. O Ford se suportou, Valfrido, nas ideias do Taylor. O que o Taylor dizia? Taylor dizia o seguinte: não adianta aumentar a carga horária dos trabalhadores para aumentar a produção. O trabalhador vai produzir mais e melhor se ele for especializado. O Ford partiu dessa ideia taylorista e pôs numa linha de montagem para fazer o famoso Fordinho. Um grupo de operários se especializou na fundição do bloco, outro no equipamento da caixa de troca, e com essa especialização eles conseguiram reduzir muito e melhorar a qualidade da produção e reduzir o custo. A economia americana, na recessão, passou a copiar o Fordismo taylorista. Toda a economia americana. A recessão era brutal, mas a economia americana ainda era uma economia complexa naquele momento, como a nossa brasileira é hoje. E o Roosevelt se entusiasmou e resolveu oferecer ao Henry Ford a mais alta condecoração e homenagem que o governo americano já tinha feito ao empresário privado. Pasmem, o Ford recusou. E o Roosevelt perguntou: mas recusou por quê, Ford? Ele disse: porque se a economia americana, os nossos empresários, seguirem as ideias tayloristas da linha de montagem, nós vamos inviabilizar definitivamente a possibilidade de retomada do desenvolvimento econômico. Mas por quê? Porque nós vamos aumentar a produção e não vamos ter consumo. Ninguém vai ter para quem vender o produto da sua atividade empresarial, dos serviços e dos bens econômicos. Mas, meu Deus, então o que eu faço? E o Ford dá o conselho que inaugurou a política do New Deal, do novo pacto. O Ford diz o seguinte: presidente, por lei, reduza a carga horária dos trabalhadores americanos. Nós teremos mais trabalhadores ocupados, com salário e, portanto,
com a possibilidade de revitalizar o mercado consumidor. E, por lei, presidente, fixe um salário mínimo razoável. Não deixa que o salário seja esmagado nesse processo, porque só assim nós podemos retomar o crescimento econômico. Alfredo, não foi exatamente o contrário do que fizeram aqui? Reduzem o salário e aumentam a carga horária. Eles são completamente estúpidos. E se atrelam nessa história maluca de globalização sob o comando dos Estados Unidos, com o nosso presidente da República participando das discussões políticas como um hamster de estimação do Donald Trump. Então, eu acho que o problema não é só a corrupção, mas é o jogo dos interesses dos capitais, da macroeconomia e da geopolítica, que acaba sendo tão ou mais corrupto do que a ação corruptora no Brasil. Você veja, o Sérgio Moro, ele entusiasmou todo mundo, entusiasmou a mim no começo, mas ele destruiu as empresas e não puniu os empresários corruptores. E, além disso, o pessoal do Ministério Público tentou se transformar numa agência extremamente rica, controlando a opinião pública através da mídia paga, com o dinheiro tomado das empresas que estavam quebrando e desempregando. O Obama enfrentou a quase falência da General Motors dos Estados Unidos por incompetência e corrupção. O que é que ele fez? Jogou duro contra os corruptos, afastou, estatizou a General Motors, nacionalizou a General Motors, botou ela funcionando e, posteriormente, jogou a General Motors para a iniciativa privada de novo, porque não é função do Estado produzir automóvel. Mas, então, nós estamos num caminho completamente errado. E o que eu vejo desses louvados e autolouvados procuradores de Curitiba e do próprio Sérgio Moro é que eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Eles são uma espécie de xerife do oeste americano. Eles querem combater quem está contra a lei sem saber como, porquê, e sem estar contra a lei, está contra a lei porque a lei é injusta. Então, nós temos que fazer uma radiografia e construir uma proposta de crescimento com base em tudo que a humanidade desenvolveu para superar processos recessivos, média, eficiente, um ato eficiente. Se vocês me dão alguns minutos mais, eu vou repetir aqui uma anedota aristotélica que eu tenho utilizado sempre que abordo a situação econômica brasileira. Um exército popular, brigando pela soberania do país, tinha que tomar uma colina. A colina era estratégica para que o exército pudesse avançar posteriormente. Então, aristotelicamente, se colocam três hipóteses. Primeiro, o comandante escolhido vai à colina, dá uma olhada e diz o seguinte: não, com os homens que eu tenho e os meios, eu não consigo tomar essa colina. Ele não avançou. Ele cometeu um ato extremo de covardia. O segundo comandante deu uma olhada e disse: com os homens e os meios que eu tenho, tomo essa colina. E realmente avançou, tomou com uma perda mínima de homens e dando a possibilidade para o exército na retaguarda continuar avançando e levando a proposta nacional. Mas ele era temerário. Ele cometeu um ato extremo de temeridade. Tomada a colina, ele avançou além dela. E quando ele avançou além dela, ele perdeu o equipamento e perdeu a maioria dos seus homens. E perdeu, por via de consequência, a posição que havia ocupado num primeiro momento. O terceiro comandante foi lá, olhou a colina, avaliou os meios, avaliou os homens que tinha e disse: eu posso tomar a colina. Avançou e tomou a colina. Esse é o ato eficiente, o ato meio. Mantendo a posição na colina, ele garantia ao exército da retaguarda que pudesse avançar contando com o apoio daquela posição estratégica. É isso que nós temos que fazer hoje na economia brasileira. No direito também, eu concordo com você. É uma esculhambação o direito. Mas nós precisamos de uma proposta que não avance demais, que seja suportada pela opinião pública, que consiga mobilizar uma parte razoável da população brasileira e, restabelecendo o processo democrático, partir para uma situação em que os partidos coloquem as suas opiniões sobre economia, sobre administração pública, sobre estrutura política, e o povo resolva
sendo informado com clareza. Agora, informado com clareza como? Com as televisões subordinadas aos Estados Unidos, subordinadas aos interesses geopolíticos, às Globos e tudo mais, e as outras facções religiosas também subordinadas a esse interesse norte-americano, essa história de Israel e tudo mais. É absolutamente ridículo. É ridícula a situação que nós estamos. Nós precisamos do restabelecimento da democracia. Mas daí, Alfredo, vem o Moro e boa parte da sociedade brasileira e dizem: o presidente da República não pode nomear o delegado-geral da Polícia Federal. Mas esquecem que a Polícia Federal brasileira é remunerada pela CIA e pelo FBI norte-americanos. Trabalham juntas. As informações que eles querem que o presidente não tenha, os Estados Unidos, que defende os interesses econômicos do seu modelo, tem. Perseguem pessoas que estão no alvo do projeto político do capital financeiro. Você veja, é um absurdo total. O presidente da República não pode nomear o comandante da polícia. O presidente da República não podia governar. E o judiciário toma medidas. Não admitimos que o tal Ramagem tome posse na Polícia Federal, mas admite a entrega do petróleo, a privatização da água, o fim da autonomia brasileira na gestão dos seus recursos hídricos, aquífero Guarani para Coca-Cola, para Nestlé. Então, o problema básico do Brasil, a contradição fundamental para mim, é a contradição econômica. O capital financeiro é o alvo. Sai Bolsonaro, mas fica aí o Guedes. O Guedes que é exatamente, Valfrido, a mesma coisa que o Meirelles. O Meirelles era mais devagar, o Guedes é mais acelerado. Meirelles, o Joaquim Levy, o Fernando Henrique com a privatização da Vale do Rio Doce, dentro daquela visão que o Jimmy Carter tem dos Estados Unidos. A Vale tinha que ser internacionalizada, ela não podia ser brasileira. A venda da Embraer, a Boeing falida comprando a Embraer e acabou não podendo pagar. Então, nós temos uma contradição que é um projeto de soberania, objetivos nacionais permanentes que, aliás, estão previstos na Constituição. Estão previstos na Constituição brasileira. Senador, eu aproveito aqui para registrar rapidamente, senador, a participação da Dilma Galvão, que está dizendo aqui que o MDB do Requião é o MDB do doutor Ulisses Guimarães. O Roberto Calil Abraão está dizendo aqui, o Requião é professor, é um exemplo de político, de cidadão e gestor. O Benevaldo Costa está dizendo aqui que Bolsonaro baderneiro está fazendo com o Brasil o mesmo que ele queria fazer com o Exército Brasileiro. A Vilma Maria também está chegando aqui na transmissão. Boa noite, Vilma. O Vladimir Santiago, o Raimundo Boaventura, o Paulo Correia, a Luzia Fagundes, dizendo aqui, comentando aqui a postura de Dias Toffoli diante de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso na sequência. Agora, Valfrido, eu gostaria de abordar só um aspecto rapidamente com o senhor, porque nós temos aqui o aspecto econômico também do desenvolvimento da Operação Lava Jato. Você diz no livro, em dado momento, que o combate à corrupção, esse que nós temos promovido, deu causa a perdas que montam aproximados 180 bilhões de reais, enquanto se espera recuperar pouco mais de 10 bilhões de reais. Você cita que a Petrobras, vítima nessa história, foi a empresa mais atingida, teria perdido quase 440 bilhões de reais no seu valor de mercado, sem contar aquele absurdo, né, que envolveu a ação coletiva a qual a Petrobras se submeteu nos Estados Unidos, pagando mais de 10 bilhões de reais para fundos, muitos deles abutres, um negócio que sequer estava concluído e acabou se transformando num dos 5 maiores acordos coletivos da história dos Estados Unidos. Então, nós temos também esse aspecto econômico de destruição de empresas brasileiras, de destruição da infraestrutura. O Brasil, antes da pandemia, Valfrido, já era um cemitério de obras paradas, porque as empreiteiras estavam quebradas. E você cita em dado momento do seu livro, eu gostei muito dessa frase, que a caracterização casuística e subjetiva dos ilícitos leva à paralisia dos honestos, como a Lava Jato e o lavajatismo acabaram por destruir todo um setor ou vários setores, levando, muitos estudos dizem, a casa de milhões de desempregados, né, Valfrido?
Muito bom, Leonardo. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao senador Requião que nós estamos absolutamente de acordo com relação ao fato dos Estados Unidos serem uma plutocracia. Mas é importante que nós nos atentemos ao fato de que a legislação de lobby naquele país, que institucionaliza a corrupção naquele país, também o protege da sua própria legislação anticorrupção, a sua legislação de exportação anticorrupção. É justamente a falta de uma disciplina do lobby que nos deixa à mercê dessa legislação. E a importação deste modelo de integridade, Leonardo, que é feita de maneira atabalhoada, sem estar compassada com uma legislação de lobby, ao fim e ao cabo, destruiu as grandes empreiteiras brasileiras, que eram conglomerados, que eram entrepostos entre o Estado tomador de serviço e o Estado financiador, que eram instrumentos do desenvolvimento nacional, que eram promotores do conteúdo nacional, grandes contratantes, e que, na realidade, sem uma solução para o problema de reputação em que se envolveram, desde deflagrada a Operação Lava Jato, ficaram impedidos de contratar com o Estado, de receber no curso dos contratos administrativos que já tinham estabelecido, de participar de novas licitações e, portanto, sem poder contratar com o Estado, que era tudo o que faziam, a sua morte era uma morte anunciada. Desde 2014, nós sabíamos que as empreiteiras iam fenecer, que elas iriam ficar exangues de recursos, justamente porque o modelo de acordo de leniência que nós temos no país, contemplado pela lei anticorrupção, é um modelo falho, que permite uma esquizofrenia, uma síndrome de múltiplas personalidades estatais e que leva à dificuldade de ter que fazer um acordo de leniência com várias entidades do Estado ao mesmo tempo, com a CGU, com o CAD, com o Ministério Público Federal, com a CVM, com o Banco Central, e tudo isso depois sob o escrutínio do Tribunal de Contas da União, que torce o nariz porque tem um detalhe aqui, ali ou acolá que não lhe parece adequado. E esse estado de coisas, essa inadequação técnico-jurídica, ela leva, evidentemente, à quebra das empresas, e o que nós verificamos é empresas quebradas, e, como disse o senador Requião, os verdadeiros responsáveis, os controladores e os administradores que manejavam as empresas para praticar atos de corrupção, esses estão soltos e ricos, né? Então, nós perdemos toda a indústria de infraestrutura do país, nós podemos falar em alguns pontos do PIB, isso apenas diretamente, né? O estudo que nós fizemos em 2018 mostrava mais ou menos 500, 600 mil empregados diretamente, vagas de emprego perdidas. Mas hoje já bate 1 milhão e, indiretamente, são muitos milhões. Nós estamos falando de muitos bilhões de reais. A Petrobras foi uma empresa que foi, evidentemente, alvejada por essa estratégia concorrencial, porque ela declara que perdeu 6 bilhões de reais em corrupção, mas ela, ao ser inserida nesse escândalo interminável de corrupção, ao permanecer nas páginas policiais por anos, perde 400 bilhões de reais de valor de mercado. Então, nós jogamos 400 bilhões de reais fora, 400 bilhões de reais de dinheiro dos brasileiros e das brasileiras, para reaver 6 bilhões que não foram reavidos até agora. Eu quero ver quem é que vai pagar a conta. Eu tenho certeza que a história irá responsabilizar os verdadeiros culpados por esse combate inconsequente à corrupção. E, Valfrido, o senhor vai me permitir fazer mais uma citação? Eu marquei aqui dezenas de trechos do livro. Feliz que você tenha gostado do livro, Leonardo. Peço desculpas até pelo spoiler aqui que eu dou para quem ainda não leu o livro, mas já na reta final, o senhor diz a seguinte frase: o problema não é a corrupção em si,
mas o fato de que a corrupção, essa corrupção do Estado pelo capital, é um fenômeno íncito ao capitalismo, dele indissociável, cujos remédios são dois e apenas dois: a descriminalização, mediante regulação formal, ou o fim do próprio sistema capitalista. Em suma, dá para dizer que essa discussão que a gente teve se resume a esse problema, a essa questão entre o próprio capitalismo e a corrupção inerente a ele, e essa falta de regulação por parte das autoridades, né, Valfrido? Não há dúvida, Leonardo. Isso até foi, de certa forma, expressado pelo senador Requião na sua fala. O capital não prescinde do Estado. O capital precisa do Estado para salvar o capitalismo, para manter o crescimento das taxas de lucro, e tem-no feito para esmagar o trabalhador, é evidente, para fazer com que a tributação financie, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, e isso em todos os países, né? Nós não estamos falando do Brasil apenas. Se nós formos nos Estados Unidos, quem é que financia? Quem é o grande demandante de produtos e serviços? É o próprio Estado americano, ele que financia pesquisa e desenvolvimento nas universidades, ele que financia com trilhões de dólares a compra de insumos para a guerra, capacete, uniforme, botina, armamentos, toda a tecnologia para desenvolver armamentos, que depois é utilizada na indústria civil, na indústria privada. Então, não há capitalismo sem Estado. E é justamente a captura do Estado que está em jogo, né? Quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando da concorrência pela captura do Estado. E a pandemia, ela provavelmente potencializará uma disputa pelo Estado entre a sua própria burocracia, a burocracia estatal, e microelites capitalistas altamente concentradas por conta da mortandade empresarial que a pandemia determinará. A pandemia vai acabar com as empresas menos eficientes e vai concentrar poder econômico nas mãos de um grupo muito pequeno de empresas e de empresários que vai disputar, esse grupo irá disputar a tomada do Estado, inevitavelmente, com a burocracia de Estado. Nem pensar, infelizmente, eu sou pessimista nesse sentido, nem pensar que nós, o povo, sejamos capazes de disputar a tomada do Estado com esses grupos cruéis e inescrupulosos. É isso. A Cléia Soares dizendo aqui: o capitalista brasileiro aceita entregar suas riquezas ao estrangeiro. Rodrigo de Azevedo Lago: parceria entre Moro e Globo destruiu as grandes empreiteiras brasileiras. É isso. E agora nós vamos tratar rapidamente de um assunto que foi muito quente ao longo desta quinta-feira. Afinal de contas, senador Requião, Valfrido, hoje no horário do almoço, todos nós nos surpreendemos com uma marcha de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, empresários, líderes industriais, até o Supremo Tribunal Federal para pressionar o Supremo a contribuir com o afrouxamento das medidas de isolamento social em tempos de pandemia do novo coronavírus. Eu vou passar a bola já para o Requião, mas antes disso, vamos ouvir um pouquinho do que disse Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ao lado do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível, mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. Há 2 meses eu venho falando que a economia não pode parar, porque a economia também é vida. Aquela história, então, de que a economia deixa para lá, primeiro vida, não é verdade. Sempre disse que as duas atividades tinham que ser tratadas com responsabilidade. Bom, senador Requião, nós tivemos nas últimas 24 horas, aqui o número atualizado divulgado pelo Ministério da Saúde, 610 mortes provocadas pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Temos agora oficialmente 9.146 mortes e 135.106 casos confirmados. Mesmo assim, Bolsonaro, Guedes e uma trupe de empresários e líderes industriais
foram hoje ao Supremo defender mais uma vez a flexibilização das medidas de isolamento social e apelando até para um velho chavão do bolsonarismo, né? Não queremos que o Brasil se transforme numa Venezuela. Foi isso que tivemos que ouvir hoje cedo, viu, Raquel? Em relação à Venezuela, vira uma piada, né? Não vou fazer aqui a defesa da Venezuela, longe disso. Mas a Venezuela hoje tem 10 mortos pelo coronavírus. O Brasil tem quantos? 10 mil e quantos? Na verdade, 9.146 oficialmente. Em relação ao coronavírus, eu gostaria que nós fôssemos hoje uma Venezuela, com 10 brasileiros mortos. O que esta visita do Bolsonaro, do Guedes e de ricos empresários brasileiros ao Supremo significou? Que eles estão em guerra contra o coronavírus. Eles querem derrotar o coronavírus, liberando o isolamento social e viabilizando uma contaminação em massa que possa vir a levar a uma imunização em massa. Eles estão defendendo o sistema econômico. Eles estão defendendo as suas empresas e, basicamente, o capital financeiro. Não é uma visita de empresários e do presidente da República e do ministro da Fazenda ao Supremo em defesa do povo brasileiro. É em defesa do sistema econômico. O povo é dano colateral. Que morra quem tiver que morrer, diz o Bolsonaro. Todos nós morreremos um dia. Eles querem salvar os interesses do capital, mesmo que isto signifique um sacrifício em massa da população brasileira. E nós estamos com uma velocidade de contaminação que bate recordes mundiais. Eu acho que isso fica bem claro. O que eu poderia dizer desses caras que foram ao Supremo pedir para infectar o Brasil de uma vez, mesmo com a massa enorme de pessoas que serão mortas por falta de equipamento hospitalar? Eu só posso dizer o que eu disse, Valfrido, no impeachment da Dilma, repetindo o velho Tancredo Neves. Canalhas, canalhas, canalhas. Valfrido, uma das frases que me chamaram bastante atenção, dita, no caso, pelo Marco Polo de Melo Lopes, da Coalizão Indústria, a indústria brasileira está na UTI. Outro desses empresários disse que muitos CNPJs morrerão. Logo depois, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse que CNPJs morrerão, mas nós já temos 8.000 CPFs perdidos, e esses não serão recuperados. Essas metáforas de péssimo gosto que a trupe de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes acabou soltando diante do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Como o senhor enxergou essa marcha bolsonarista rumo ao STF nesta quinta? Primeiro, é um desrespeito institucional, porque o que fizeram Bolsonaro, o seu ministro da Economia e os empresários que os acompanharam foi basicamente fazer uma pressão, colocar a população, parte da população, contra o Supremo, que, aliás, é iniciativa recorrente do presidente Bolsonaro. Ele não tem qualquer respeito pelas instituições de Estado, pelos poderes que se articulam, os poderes articulados do Estado. Então, essa é uma tentativa de opor pressão, de fazer pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. E é o primeiro aspecto que deve ser realçado. O segundo aspecto que deve ser realçado é a evidente afronta a direitos humanos que esse clamo proposto pelo Bolsonaro e seu grupo, o grupo que fez a marcha ao Supremo, realizam. É uma afronta aos direitos humanos, porque é uma marcha que simboliza, não é, duas questões que são duas proposições tenebrosas. A primeira é a seguinte: que os que morrerão não são pessoas reais, não são pessoas que têm importância, são descartáveis. Não é? É importante que a atividade empresarial seja retomada para que as empresas voltem a lucrar, simplesmente porque essas pessoas que, ao fazê-lo, voltarão a trabalhar e se contaminarão, e, ao se contaminar, morrerão,
essas pessoas são descartáveis. Não é? Por outro lado, mostra a aposta do presidente Bolsonaro num jogo macabro, num jogo de pôquer macabro, em que ele aposta no debacle econômico e, de outro lado, sobretudo alguns governadores, apostam na morte e na enfermidade. Nós não precisamos ter nenhuma coisa nem outra, como já provaram inúmeros países. O que precisava é o Bolsonaro e, sobretudo, o seu ministro da Economia fazerem a lição de casa, o trabalho que lhes foi atribuído pelo povo nas eleições e encontrar soluções para o Brasil na pandemia. E há soluções para o Brasil na pandemia. Nós precisamos de intervenção estatal adequada, nós precisamos de uma força-tarefa para resolver os problemas econômicos das empresas, os problemas de necessidades básicas do trabalhador. As iniciativas governamentais são pífias, são risíveis. Foram elas que determinaram filas intermináveis na porta das caixas econômicas, da Caixa Econômica Federal, em que as pessoas, obrigadas a entrar de máscara, emprestam as máscaras umas às outras. É uma palhaçada, é risível a conduta do Estado brasileiro no combate à crise. O presidente da República, seus ministros de Estado, irão responder pelo banho de sangue que nós estamos vendo no Brasil e que é pelo menos 3 vezes maior do que aquele oficialmente declarado. No caso do número de infectados, até 12 vezes maior. Nós vamos ficar para a história como o país que disseminou, que criou uma máquina de disseminação e contágio do coronavírus. E a responsabilidade será deste governo. Diná Teba Silva dizendo aqui que Bolsonaro está tentando coagir as instituições democráticas. André Correia Júnior participando. Pedro Lobato, CNPJs se salvam com dinheiro, vidas humanas não. Leonardo Costa participando. Charles Santos, Juliane Ribeiro, Almir Fernandes, Orixá Carniel, Vilma Maria, Pastor Vital Silva, Rogério Santos Rosário, Mauro Donato, Armando Brussolo, Rodrigo de Azevedo Lago, muita gente participando. Agradeço demais a todos os que deixaram as suas mensagens. Claro que nós não conseguimos registrar todas as participações, mas sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela participação ao longo de mais esta edição do Destaque Afiado. Valfrido Vardi, sócio fundador do Vardi Advogados, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa e autor do livro Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país, lançado pela editora Leia. Muito obrigado por sua presença, obrigado por atender ao convite da TV Afiada, Valfrido. Eu é que agradeço, Leonardo, esse espaço magnífico, a possibilidade de conversar consigo e com o senador Roberto Requião, que é um grande político brasileiro, um grande homem público brasileiro. Agradeço a Conversa Fiada, agradeço a minha querida madrinha Georgia, minha querida amiga, e, sobretudo, a esse projeto de imprensa livre que leva a marca indelével e perpétua, eterna, de Paulo Henrique Amorim. Obrigado, meu querido, obrigado aos seus espectadores, aos fãs do Conversa Fiada que nos assistem neste momento. Obrigado, governador e senador Requião. Obrigado por tudo, obrigado pelo papo, pela conversa tão agradável. Senador Requião, tem uma mensagem aqui dizendo que o senhor carrega com orgulho o MDB do doutor Ulisses Guimarães, que é uma forma bonita de agradecer ao senhor pela participação aqui na TV Afiada. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado por atender ao nosso convite num contexto, numa situação tão adversa como essa que estamos enfrentando. O meu orgulho era aquele MDB nacionalista, popular e democrático. O PMDB das classes populares, desligados das decisões do grande capital. Mas esse parece que desapareceu. Eu perdi o contato com elementos progressistas do PMDB no Brasil e me envergonho profundamente com o comportamento do PMDB parlamentar no Senado e na Câmara. Agora, só para concluir a penúltima intervenção do Vladimir. A solução do coronavírus é clara. Testes em massa.
testes em massa. Esses testes podem abrir caminho para o estudo de uma flexibilização à medida que o número de mortes caia, de infectados seja reduzido e a gente possa abrir a economia em alguns momentos, em alguns lugares. Evidentemente que não é imediato, porque o Brasil agora está reclamando fechamento absoluto, isolamento social absoluto. Daí vem os testes e o governo pode planejar isso. Mas não vai ser esse Nelson Teixe que isto vai acontecer. Ele mal consegue colocar uma máscara protetora no seu rosto. Agradeço a vocês, eu tenho admiração pelo que vocês continuam fazendo, que foi começado pelo meu amigo Paulo Henrique Amorim, e nós precisamos, na verdade, nesse momento, de discussão política, para que a população tenha consciência do que realmente está acontecendo. E não veja tudo apenas pelas lentes da Rede Globo. Porque, de repente, absurdos do Supremo são considerados pela população brasileira e pela esquerda como se fossem coisas adequadas. Eles não podem comandar a República. Eles têm que obedecer à lei, à Constituição. E eles não podem dizer ao presidente o que ele tem que fazer e o que não tem que fazer. O que eles podiam é ter tirado o presidente, votado o impeachment, verificado todos os desvios que esse presidente da República e esse pessoal já cometeu no exercício do poder no Brasil. Um abraço a vocês. Valfredo, eu ainda não li o seu livro. Vou ver se resolvo isso a partir de amanhã. Um abração. Vou lhe mandar um de presente, senador. Tá bom, obrigado. Tá bom? Um abraço. Roberto Requião, Valfrido Vardi, no Destaque Afiado desta quinta-feira, 7 de maio de 2020. Se você não se inscreveu no canal, faça isso, clique aqui embaixo no inscreva-se, deixe seu like e fique ligado. Voltamos em breve com mais uma edição ao vivo do Destaque Afiado aqui na TV Afiado. Um abraço a todos e até a próxima.